Eu vou dar início breve aos nossos trabalhos, enquanto a Maria Beatriz se aproxima lenta, gradual e seguramente. Cadê a Maria Beatriz? Está vindo? Continua no gerúndio. Então, eu vou dar seguimento. Enfim, eu queria primeiro agradecer a presença de todos nesta tarde aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um agradecimento muito especial a David Smolanski, que veio de longe, né? Infelizmente não veio da Venezuela, dada a situação do país, mas veio do exterior. Tamara também, que veio de Buenos Aires, muitíssimas graças. E a Maria Beatriz, que veio de Brasília, representando o Alto Comitê para Refugiados das Nações Unidas, sua representação aqui no Brasil. Mas eu não poderia dar início a esses trabalhos desta tarde sem fazer um agradecimento especial à Patrícia Vilela, que se encontra à minha direita e que tem sido uma parceira de trabalho extraordinária em tudo aquilo que diz respeito à crise venezuelana. Infelizmente, a crise venezuelana tem sido um tema recorrente na Fundação Fernando Henrique Cardoso há mais de 10 anos. Né? E a crise, nesse período todo, apenas se aprofundou. Então, dito isto, e também fazendo um agradecimento aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação, cujas logomarcas estão expostas às minhas costas e à minha frente, eu queria pedir, passar a palavra para a Tamara, que representa a Human Rights Watch, e que nascida na Venezuela, radicada na Argentina, e que conhece de perto a crise humanitária na Venezuela. Esse primeiro painel é um painel dedicado a, por assim dizer, um olhar interno à crise humanitária na Venezuela. O segundo painel será um painel sobre a resposta do Brasil à crise humanitária na Venezuela. E esse segundo painel, o presidente Fernando Henrique estará aqui, ele chegará a tempo de assistir parte deste evento. Então, dito isso, e já disse demais, Tamara, a palavra é sua por 20 minutos máximo. Bom, obrigada pelo convite para participar neste evento. É muito importante manter a Venezuela na agenda internacional e seria um erro terrível pensar que a situação está melhorando só porque não vemos a Venezuela na primeira página dos jornais todos os dias, ou porque a quantidade de pessoas que estão sendo mortas ou detidas nas ruas é menor que a quantidade do ano passado, durante a repressão. Não há dúvidas que a repressão continua, mas eu quero falar de outros dois aspectos da crise que são muito preocupantes. Um deles é que a crise humanitária está piorando. E outro é que isso está gerando um êxodo massivo de venezuelanos que não tínhamos visto na região em muito tempo. Eu poderia passar horas falando sobre histórias de pessoas que têm dificuldade para conseguir comida ou medicinas na Venezuela, mas só tenho 20 minutos. Então, eu gostaria, em vez disso, falar com vocês. Agora, a Human Rights Watch está fazendo uma pesquisa sobre a crise humanitária, sobre desnutrição e surtos de doenças preveníveis na Venezuela. Eu queria compartilhar com vocês alguns dados concretos para que vocês possam tirar suas próprias conclusões sobre qual é a gravidade da crise venezuelana. Sobre desnutrição. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação tem dito que entre 2008 e 2011, a quantidade de pessoas desnutridas na Venezuela era 900 mil. O número aumentou para 4,1 milhões entre 2014 e 2016. Isso significa que a porcentagem da população da Venezuela em estado de desnutrição foi de 3,1% a 13%.
Uma pesquisa que foi realizada no ano passado por 3 universidades muito prestigiosas venezuelanas constatou que 80% dos lares visitados passam por insegurança alimentar, que mais ou menos 8,2 milhões de venezuelanos realizam 2 refeições ao dia ou menos, e que 6 de cada 10 venezuelanos perderam, em média, 11 quilos. Uma pesquisa de Caritas Venezuela, que foi realizada nos bairros onde eles trabalham, em Caracas e vários estados, constatou que no começo deste ano, a maioria dos entrevistados tinham algum grau de déficit nutricional, ou corriam risco de atingirem um déficit, e a porcentagem das crianças menores de 5 anos com desnutrição moderada ou grave aumentou de 10% ao começo do ano passado a mais de 17% este ano. Para nosso relatório, muitos médicos em hospitais em Caracas e em vários estados compartilharam dados que indicam que a quantidade de pessoas desnutridas, incluídas crianças, vem em aumento. Eu gostaria de destacar a coragem desses médicos e profissionais da saúde, porque também temos documentado que aquelas pessoas que compartilham informação sofrem retaliação. E agora não é só retaliação por participar numa manifestação, é também por compartilhar dados fora dos hospitais e por incluir informação sobre a desnutrição, por exemplo, num registro médico. Sobre saúde, as únicas estatísticas oficiais publicadas pelo governo venezuelano foram fornecidas por uma ministra de saúde, que o ano passado publicou boletins epidemiológicos que indicam que só no ano 2016 a mortalidade materna aumentou 65% e a mortalidade infantil aumentou 30%. Ela foi rapidamente demitida e os boletins epidemiológicos foram eliminados da internet. Há outros dados que também mostram a gravidade da crise. Os Médicos pela Saúde é uma ONG onde participam residentes em todos os estados do país, quase, e eles constataram que em 2017, 88% dos hospitais não tinham medicamentos básicos, os tinham de forma intermitente. O número em 2014 era 54%. Em 2017, 79% dos hospitais não tinham suprimentos médicos, os tinham de forma intermitente, e nenhum dos hospitais possuía serviços laboratoriais totalmente operantes. Um dos aspectos mais preocupantes hoje da crise humanitária venezuelana são os surtos de doenças evitáveis, algumas delas que tinham sido erradicadas na Venezuela. Malária. Em 2009, os casos de malária registrados foram 36 mil. Os casos aumentaram de 36 mil em 2009 até mais de 400 mil no ano passado. Os casos de tuberculose aumentaram de 6 mil registrados em 2014 a mais de 10 mil em 2017. Não há nenhum caso registrado de sarampo na Venezuela entre 2008 e 2015, salvo um caso em 2012. Desde o surto no ano passado, já foram confirmados mais de 2.100 casos de sarampo. Não há nenhum caso registrado de difteria entre 2005 e 2015 na Venezuela. Entre julho de 2016 e maio deste ano, mais de 1.700 casos de suspeita de difteria foram registrados. Apesar dessas evidências, o governo de Maduro
continua negando a crise humanitária, ocultando dados epidemiológicos e retaliando contra críticos. Quando nega a crise, o governo fecha a porta à assistência humanitária que poderia paliar a crise. E, por isso, desde um ponto de vista dos direitos humanos, o regime de Maduro é diretamente responsável pela crise humanitária, independentemente de quem é responsável pelo desastre econômico no país. Uma das consequências mais evidentes da crise humanitária e de direitos humanos na Venezuela é o êxodo massivo dos venezuelanos. Segundo as Nações Unidas, o número total de venezuelanos registrados, eu quero remarcar essa palavra, registrados, que deixaram o país, é superior a 2,3 milhões nos últimos anos. Segundo a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 290 mil são solicitantes de refúgio e mais de 567 mil obtiveram outras formas de permanência legal em vários países. No Brasil, pelo menos 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias e mais de 57 mil chegaram nos últimos anos. Um desafio muito importante para os venezuelanos fora de seu país é obter autorizações legais para permanecerem nos países onde eles estão agora. Alguns solicitam refúgio, outros conseguem uma autorização especial de residência que foi criada por vários países para os venezuelanos. Mas centenas de milhares de venezuelanos permanecem em situação migratória irregular na região. Isso faz mais difícil que eles possam conseguir uma autorização de trabalho, matricular suas crianças nas escolas, ter acesso a cuidados de saúde e também gera uma vulnerabilidade que os deixa expostos a exploração no trabalho, exploração sexual, tráfico de pessoas e também ao medo de denunciar abusos às autoridades. Outro problema são as práticas xenófobas e discriminatórias. Aí estamos vendo casos de insultos, uma retórica que estigmatiza os venezuelanos, que os culpam pelo aumento das taxas de violência ou por tirarem o emprego dos nacionais. Infelizmente, isso tem acontecido no Brasil, como vimos no fim de semana passado, e é bastante claro em países do Caribe, por exemplo. Os venezuelanos, eu quero deixar algo muito claro, os venezuelanos são vítimas de um regime autoritário que é responsável da fome e da falta de acesso a medicamentos, e é um regime que está usando fome como um mecanismo de controle político e social. E embora todos aqui tenhamos uma ideia mais ou menos clara do que está acontecendo na Venezuela, é muito difícil encontrar mecanismos adequados para receber os venezuelanos que estão chegando, aqui no Brasil e em todas partes. Mas esse que é um enorme desafio para nós como sociedade e para nossos governos, é um desafio que todos os governos devem enfrentar. Em geral, a região fez enormes esforços para receber os venezuelanos, mas estamos vendo agora alguns retrocessos bastante preocupantes. Por exemplo, Chile, Peru e Equador começaram a solicitar aos venezuelanos que apresentarem seus passaportes para poder ingressar ao país. Isso pode ser apresentado como uma decisão legítima para poder identificar as pessoas. O problema é que hoje é quase impossível conseguir um passaporte na Venezuela, pode levar até 2 anos, e na prática
essa decisão fecha as portas para muitos venezuelanos. Na região das Américas, temos a Declaração de Cartagena, que tem ampliado a definição de refugiados, que tradicionalmente é entendida como aqueles que fugem por razões políticas. Esta definição mais ampla dos refugiados inclui as pessoas que fugem devido a violações massivas de direitos humanos e graves perturbações da ordem pública. Na região, temos 15 países que têm incorporado essa definição mais ampla na legislação. Aqui no Brasil, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em um caso envolvendo a migração venezuelana e sobre o pedido de fechamento temporário da fronteira em Roraima, decidiu que a incorporação da definição expandida de refugiados da Declaração de Cartagena na legislação brasileira gera um dever de proteção humanitária. A crise política, econômica, de direitos humanos, humanitária na Venezuela cria uma combinação de fatores que leva os venezuelanos a sair do país e que faz que eles sejam incapazes ou não tenham desejo de voltar para a Venezuela. Alguns desses fatores sozinhos podem imediatamente qualificar uma pessoa para ser refugiada. Em outros casos, é a combinação de fatores que permite chegar a essa conclusão. E em outros casos, talvez as pessoas não possam ser consideradas refugiados, mas mesmo assim precisam de proteção humanitária urgente. Em termos práticos, isso significa que os Estados deveriam considerar as recomendações da ACNUR e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Algumas delas são garantir status de refugiado aos venezuelanos com fundado temor de perseguição, incluindo a definição da Declaração de Cartagena, respeitar o princípio de não retornar aos que correm risco de perseguição ou outras graves violações de direitos humanos, expandir canais regulares, seguros, acessíveis e disponíveis para a migração, como as medidas para permanência legal no país, prestar assistência humanitária aos venezuelanos, continuar a encontrar maneiras de obter ajuda humanitária para a Venezuela e implementar medidas para combater a discriminação e a xenofobia. E, por último, é muito importante que ninguém esqueça que a responsabilidade da crise humanitária e do êxodo venezuelano reside exclusivamente no governo do Maduro. E por isso é fundamental que os governos não só deem acolhida aos venezuelanos que chegam, mas também que continuem pressionando por uma resposta multilateral contundente para redobrar a pressão sobre o governo de Maduro. Especificamente, eles... É a última. Especificamente, eles deveriam pressionar para que os responsáveis sejam levados à justiça por violações de direitos humanos e ampliar e implementar sanções específicas dirigidas aos funcionários venezuelanos, civis, policiais e militares, como cancelamento de vistos ou congelamento de bens, porque os responsáveis por esta crise crescente precisam saber que não são bem-vindos no exterior e que em algum momento eles vão responder pelo que eles estão fazendo hoje. E nosso trabalho é que ninguém se esqueça disso. Muito obrigada. Tamara, antes de passar a palavra a Maria Beatriz, queria te felicitar primeiro pelo português e
em segundo, pela absoluta pontualidade no término. Aliás, você, digamos, gerou um crédito. Se você quiser comercializá-lo, você pode vender para os demais membros da mesa. Você conseguiu um crédito de 2 minutos. Maria Beatriz, que é chefe da Acnur aqui em São Paulo. Obrigado pela presença e a palavra é sua por 20 minutos. Muito obrigada. Agradeço à Fundação pelo convite, presidente. Obrigada pela oportunidade, aos meus colegas de mesa, Tamara, Davi, Sérgio. Adianto que, possivelmente, eu vou me fazer valer do crédito, porque, enfim... É um crédito limitado a 2 minutos. Mas é um tema que tem preocupado a todos nós aqui na mesa e com vários contornos. Minha apresentação vai ser mais focada nas tendências do deslocamento forçado na região, mas inicia-se com uma contextualização dos números globais, que a gente entende nos princípios de direito internacional dos refugiados, nos princípios com os quais trabalhamos, e que foi mencionado no último slide. A resposta a essa emergência está no contexto de princípios internacionais de direitos refugiados, de compartilhamento de responsabilidades, né? Então, por isso, a gente começa nos dados globais, que a Agência da ONU para Refugiados normalmente lança, no mês de junho, no Dia Mundial dos Refugiados, as tendências globais do deslocamento involuntário, seja o deslocamento transfronteiriço, que gera solicitações de refúgio, seja o deslocamento dentro das fronteiras, que gera fluxos intensos de deslocamento interno. O relatório que nós lançamos este ano mostra, infelizmente, uma tendência de crescimento no deslocamento forçado mundial, né? Já são 68,5 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado, sendo que 25,4 milhões são refugiadas, ou seja, atravessaram as fronteiras de seus países em busca de proteção. 19,9 são refugiados, são pessoas em situação de refúgio dentro do mandato do Acnur, e 5,4 milhões são refugiados palestinos sob o mandato da UNRWA. Interessante esse número é o seguinte: o número de refugiados sob o mandato do Acnur, 19,9, este sim é sem precedentes, né? Anteriormente, esse número só tinha sido alcançado, que tinha sido 17 milhões, foi em 1992, que foi a época de Guerra do Golfo, foi a época de Somália, foi a época de Balcãs, e nós, infelizmente, superamos esse número, né, atualmente. Além disso, 40 milhões de pessoas deslocadas internamente, principalmente em países como Síria e Colômbia, que é o maior número de pessoas deslocadas internamente ainda, na nossa região, e 3,1 milhões de pessoas solicitantes de refúgio, aguardando uma decisão sobre sua solicitação de refúgio. Esse é o panorama do deslocamento forçado mundial. Importante. Alguns fatos e mitos em relação ao deslocamento forçado, né? 85% dos refugiados estão em países em desenvolvimento. A maioria deles em países vizinhos ou em regiões de origem de países em situação de crise humanitária. Como nós vemos agora, nós agora fazemos parte de uma região que abriga, infelizmente, uma crise humanitária, então nós entramos nessas estatísticas de países vizinhos e regiões de origem que aguentam uma responsabilidade maior sobre esse deslocamento forçado. 58% dos refugiados vivem em áreas urbanas, então aquela ideia dos campos em regiões desertas não necessariamente tem respaldo na realidade. Muitos refugiados estão em cidades, e isso incorre desafios e responsabilidades para governos municipais também em lidar com essa situação. 53% da população deslocada globalmente são crianças, um número grande delas ainda sem acesso à educação básica, média, e quase 2/3 das pessoas forçadas a deslocar estão dentro de seus países, né? Isso depende muito da dinâmica do deslocamento forçado de cada país, né? Emergências como Mianmar, como Sudão do Sul, geram um deslocamento grande transfronteiriço, né? Outras emergências, Iêmen, são deslocamentos mais contidos dentro das fronteiras, Colômbia. Isso depende muito de como está a dinâmica do deslocamento forçado, as possibilidades de acolhida na região, né? Então, isso
Isso determina mais ou menos essa proporção. Mais sobre dados globais, como disse, 85% estão em países em desenvolvimento, ou seja, 16,9, quase 17 milhões de pessoas. 1/3 dessas pessoas estão em países ainda menos desenvolvidos. Estima-se que 16,2 milhões de pessoas se deslocaram somente em 2017. Esse também é um número sem precedentes. E, em média, 44,4 mil pessoas foram forçadas a se deslocar em cada dia. Em 2017, uma pessoa a cada 2 segundos, seja deslocamento transfronteiriço, seja deslocamento interno. Sobre os refugiados, 68% deles estão nestes 5 países, principalmente. Né? Advêm desses 5 países, advêm dessas 5 emergências. Primeiro, a emergência do conflito sírio, com 6,3 milhões de pessoas. Afeganistão, 2,5 milhões. Sudão do Sul, 2,4. Mianmar, 1,2 milhão. E Somália, 986 mil pessoas. O que isso quer dizer? Isso diz não só que nós temos algumas, no conjunto do deslocamento forçado, desses 68%, emergências relativamente recentes, como Mianmar, que foi a partir de agosto do ano passado que grande parte desse contingente fugiu. Né? Conflito sírio, que agora está no 8º ano, mas temos realidades como do Afeganistão, cujo deslocamento forçado se intensificou em 1979. Sudão do Sul, no Sudão, o conflito que levou, inclusive, à criação do novo país, é uma emergência desde 1972. Somália começa no meio dos anos 80, se intensifica nos anos 90. Então, esse contingente tem a ver não só com novas emergências, como a não resolução das emergências antigas e a falta de soluções duradouras para refugiados dessas emergências. Né? Existem campos de refugiados no Paquistão com 3 décadas de existência, o que significa que essas pessoas estão sem solução, não podem retornar, não podem se integrar e não tem vagas de reassentamento em terceiros países para todos. Então, isso explica um pouco, infelizmente, essa tendência de crescimento nesses números. Né, em pessoas que ficam estagnadas em situação de refúgio, sem uma das 3 soluções duradouras, seja a repatriação voluntária para os seus países, quando percebem que a situação melhorou, seja a integração local nos países onde estão, ou reassentamento para um terceiro país. E 3,5 milhões de pessoas estão principalmente abrigadas nesses países: Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã, Alemanha, Bangladesh e Sudão. Esse é onde a grande maioria dos refugiados hoje estão. Turquia com o maior número absoluto, Líbano com o maior número relativo. Quase 1/4 da população libanesa é refugiada síria. É como se toda a população de refugiados do mundo viesse ao Brasil. Aí nós chegaríamos numa proporção similar ao que é o Líbano hoje em termos de acolhimento. E mais um gráfico sobre essa situação, onde as pessoas vão. A grande maioria dos refugiados do Sudão do Sul vai para o Sudão ou para a Uganda, de Síria, Turquia, de Mianmar, Bangladesh. Então, um pouco esse movimento da maioria das emergências, como vão para países em desenvolvimento e países em regiões de origem ou países vizinhos. O Tratado dos Pedidos de Refúgio. Antes de ir para o contexto venezuelano, o que isso nos diz? Né? Com essa situação de deslocamento forçado, vários países que produziram e assinaram a Declaração de Nova York de 2016, o que eles quiseram dizer? Quais são os princípios que devem guiar a resposta ao deslocamento involuntário mundial? Primeiro deles, e todos esses têm a ver com a emergência que estamos vivendo aqui, né? Isso se insere nesses princípios. O primeiro deles é tentar minimizar a pressão nos países de primeiro refúgio e nos países de região de origem. Porque claro, os números são claros, é uma necessidade de prover mais soluções, mais iniciativas, mais investimento, mais apoio aos países que inevitavelmente recebem mais por serem países vizinhos a emergências. Então, tentar diminuir a pressão que se faz sobre os movimentos involuntários nesses países. 2, promover a autonomia e a autossuficiência dos refugiados que estão fora de seu país. O que isso quer dizer? Respostas de confinamento
de encampamento em região de fronteira, respostas que não deem a essas pessoas o direito ao trabalho, o direito a serviços básicos, não levam à autonomia e à autossuficiência. Isso é uma resposta, os de campos, que vem desde os anos 80 até aqui, muitos campos com 20, 30 anos de existência, e as pessoas ficam num limbo, às vezes, jurídico de nacionalidade, em situação de apatridia, sem direito ao trabalho, sem direito a contribuir com a sociedade que as abriga. E ficam anos dependentes de ajuda humanitária. E essa não é a resposta que se almeja ter, e certamente na nossa região essa não é a tradição da região em termos de resposta a deslocamento forçado. Então, promover a autossuficiência e a autonomia das pessoas, dos refugiados, abrir novas avenidas em terceiros países, novas vagas de reassentamento e promoção da repatriação voluntária por meio de retorno livre e seguro e digno quando as situações objetivas dos países, de fato, permitirem isso. E não com iniciativas de fechamentos de campos por razões políticas ou fechamentos de fronteiras. Então, o retorno, a repatriação voluntária por meio de retorno livre, digno e seguro deve ser feito quando, de fato, as pessoas quiserem voltar pela percepção de que a situação se reverteu e, pelas conversas que nós temos com refugiados, essa é a grande vontade deles. Muitos de querem retornar por meio dessa percepção de que a situação, de fato, se reverteu. Agora, sobre o contexto da situação humanitária da Venezuela, o que é que nós vemos? Primeiro, em termos de contexto, que é um crescente número de pessoas que continuam a sair, estima-se que 2,2, 2,3 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela, 2,2 desde 2014, então é um contingente significativo. A Colômbia, atualmente, é a que recebe o maior número de chegadas por meio da sua fronteira, e o Peru recebe o maior número de solicitações de refúgio. Vamos detalhar esses números. Muitos venezuelanos estão optando por continuar sua rota mais ao sul do continente, né? Desde a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, muitos chegando até a Argentina. Alguns têm optado pelo norte também, e chegando, inclusive, em alguns países do Caribe que não tinham tradição de recepção de pessoas, de migrantes, ou seja, de solicitantes de refúgio. Então, essas pessoas estão experienciando algum tipo de adversidade também, principalmente nesses países que nós estamos trabalhando junto com as autoridades. E a maioria da população venezuelana que chega aos países vizinhos são famílias nucleares com meninos e meninas em faixa economicamente ativa. É isso que nós temos percebido em termos gerais. Isso é uma realidade particularmente interessante para o Brasil, como vai ser explicitado no próximo painel, porque, tradicionalmente, a população que solicitava refúgio, que chegava ao Brasil, era de homens solteiros, que primeiro vinham sozinhos e, uma vez instalados, traziam suas famílias. Mas, como esse fluxo agora é um fluxo de fronteira, não é um fluxo de atravessar o Atlântico por avião ou por navio, tem a realidade brasileira na recepção de pessoas tem cada vez mais se assemelhado à realidade do deslocamento forçado mundial. A composição de crianças, cada crescente, e de famílias nucleares, de mulheres, crianças e famílias nucleares. Então, essa situação que nós estamos vivendo na fronteira tem feito a dinâmica do deslocamento para o Brasil se assemelhar com outros no mundo. Em termos de números, no acumulado desde 2014, nós vemos na região 290.775 solicitações de refúgio. Esses são números até junho, mas nós estimamos que esse número tem aumentado em mais ou menos 10 mil, mas esses são os números oficiais de junho. 290 mil solicitantes de refúgio, 567 mil venezuelanos que se beneficiaram de outras fórmulas de regularização migratória, seja vistos humanitários, permissões de residência, a depender da disponibilidade dos países. Mais de 117 mil desses pedidos foram feitos nos primeiros 6 meses de 2018, ultrapassando todo o contingente de solicitações de refúgio de 2017, só os que foram feitos nos primeiros 6 meses. O Peru se tornou o país que acolhe mais solicitantes de refúgio nas Américas, com 126 mil pedidos de refúgio, quase 127 mil, desde 2014, e mais de 350 mil entradas, segundo as autoridades, para o Peru. Estima-se que também
dos 126 mil pedidos de refúgio, cerca de 46 mil concessões de permissão temporária de residência. Outro dado regional, o registro em massa que foi feito pelo governo colombiano recentemente de pessoas da Venezuela que estavam em situação e de irregular, conseguiu regularizar e dar uma permissão de residência para 442 mil pessoas, 253 mil famílias, recentemente. O que passou o que, segundo o governo, subiu a estimativa de venezuelanos na Colômbia para 819 mil. E mais de 340 mil venezuelanos entraram no Equador desde o início de 2018. 340 mil. Muitos, estima-se, entradas pela fronteira com a Colômbia de cerca de 2.500 dia. Muitos pegam um ônibus até a fronteira sul para atravessar para o Peru e outros até Quito. Então, é um fluxo intenso diário de mais de 2.500 por dia venezuelanos chegando no Equador. Então, trata-se, de fato, de uma situação de deslocamento forçado que tem atingido de uma forma significativa a região. Os principais destinos, esses são números da OIM, Colômbia, Estados Unidos, algumas solicitações de refúgio na Espanha, Peru, México, Equador, Chile, Argentina, mais ou menos o panorama da região, com destaque para Colômbia. Esses são números até 2007, cerca de 600 mil na Colômbia, e, como vimos, a estimativa de então é de mais de 800 mil. 2017. Esses são números até de 17 dados da OIM. Esses não são de solicitações, são de chegadas, né? Dados de solicitação de refúgio, 2014 e 2018, acumulado. Até agosto de 2018, temos um acumulado de 135 mil solicitações de refúgio de nacionais venezuelanos na região. A maioria dessas solicitações de refúgio estão, em primeiro lugar, no Peru, 126 mil, né? Depois, Estados Unidos, Brasil, Espanha, Panamá, Costa Rica e México. Esses são os principais países que acolhem solicitações de refúgio, solicitantes de refúgio, né? Então, os números de solicitantes de refúgio agora na tabela. Peru, 126 mil solicitações. Estados Unidos, isso é 2014 e 2018. Peru, 126 mil. Estados Unidos, 72 mil. Brasil, 32 mil. Espanha, 26 mil. E aí segue. Outras formas de regularização, de estadia. Vários países dão vistos humanitários, permissões de residência, vistos Mercosul, Unasul. É um número acumulado de mais de 560 mil, como falamos, principalmente Colômbia, 181 mil, Chile, 84 mil, Argentina, 77 mil, Equador, 65 mil, Panamá, 51 mil, e assim vai. Então, são várias as modalidades de ingresso e forma de regularização que os países da região têm apresentado para esse fluxo. O que nós, do Acnur, sempre dizemos é que nós consideramos essa população venezuelana como pessoas em necessidade de proteção internacional. Então, o acesso ao território, o acesso ao trabalho, o acesso a serviços, né, e o acesso ao território, obviamente, são princípios que nós temos, em cooperação com os governos, trabalhado para poder garantir, tendo em vista as tendências desse deslocamento forçado, né? Então, esses são um pouco do panorama regional que eu gostaria de trazer e fico à disposição. Obrigada. Olha, as mulheres são de uma pontualidade extraordinária. Você gerou um crédito de 1 minuto. Então, Somado com os 2 minutos, se eu der 3 minutos para o Davi, ele vai falar meia hora. Então, eu diria que são 20 minutos. Davi não é a primeira vez que está aqui, e Davi merece uma pequena introdução, porque tem uma história extraordinária. Jovem liderança da oposição venezuelana, foi eleito prefeito de um município da região de Caracas e teve o seu mandato cassado pelo governo de Maduro. Em vista das ameaças que passou a sofrer,
fez uma fuga digna dos melhores thrillers policiais. Passou um mês viajando clandestinamente em território venezuelano e veio dar aqui em território brasileiro, onde foi acolhido, lhe foi oferecido o refúgio, mas Davi tinha uma perspectiva de ir para os Estados Unidos, onde ele está. Você está em Washington, né, Davi? Na Universidade Georgetown. Bueno. Então, dito isto, Davi, a palavra é sua, é um enorme gosto tê-lo aqui de novo conosco. Muito obrigado, Sérgio. Falo um pouquinho português, desculpa. Please don't. Falo um pouquinho português por la clandestinidad. Primero, bueno, para mí es un verdadero placer y un honor estar de vuelta en la Fundación Fernando Enrique Cardoso, donde pude participar por primera vez el año pasado. Agradecerle a Sergio, el presidente Fernando Enrique, que es una inspiración para todos los líderes emergentes en Venezuela y en la región, a Patricia, a todos los patrocinantes que hacen posible este evento y a todos por venir. La verdad es que pues, ha sido muy completo la presentación que ha hecho María Beatriz y Tamara, representando a dos organizaciones tan serias como ACNUR y Human Rights Watch. Y yo simplemente voy a complementar y, si me permiten, quizás hablo un poco también desde el punto de vista político, hoy que llevo un año exiliado. Brasil para mí siempre será un país especial porque fue el país que me recibió, fue el país que me acogió y fue el país donde, cuando me estaban persiguiendo en Venezuela, pues nunca dudó de abrir las puertas. Yo llegué un 13 de septiembre de 2017 a Brasil. Justo en esta época estaba en la clandestinidad el año pasado y era en estos días precisamente que decidí venir a Brasil cuando opciones como irme por agua o irme por Colombia no eran posibles. Mi primera opción, les cuento esta anécdota, era agarrar un bote y llegar a Aruba o a Curazao. Pero Maduro prohibió el zarpe de embarcaciones mientras yo estaba en clandestino y hice una prueba de uno de los botes que tenía para salir y cuando ese bote salió, inmediatamente lo mandaron a volver. Colombia estaba muy custodiado y se me ocurrió en media clandestinidad decir, bueno, ¿y por qué no me voy por Brasil? Una persona que me ayudó me decía, esos son 1.300 kilómetros, alcalde. Yo le decía, bueno, pero posiblemente es la que sea menos custodiada y va a ser la más sorpresa de todo. Y ahí llegué. Y bueno, nunca le había ido a Brasil en el fútbol por la Vinotinto. Le fui en el Mundial, pero no le di suerte porque perdieron. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Esta portada del diario ABC de España es de ayer. No es la guerra de Siria, es Venezuela. Si algunos nos atrevíamos a denunciar que la situación de Venezuela podía terminar como la de Siria, muchos podían terminar riendo en carcajadas o diciendo que éramos exagerados. Pero ya hoy, de las organizaciones más respetadas a nivel mundial que trabajan temas de refugiados, desplazados, así como también la prensa, empieza a comparar lo que está sucediendo en Venezuela con lo que ha sucedido en Siria en los últimos años. Quizás hay una diferencia que hace nuestro problema tanto más complicado, que es que Venezuela formalmente no está en una guerra. Se comprende mucho más cuando hay desplazados o cuando hay refugiados en países donde hay una intervención militar, en países donde hay un conflicto armado, en países donde hay una guerra civil, pero formalmente en Venezuela nada de eso está sucediendo. Estamos siendo víctimas de una dictadura que ya va a cumplir 2 décadas y que su esencia diariamente es destruir absolutamente todo y no garantizarle a los venezolanos lo más sagrado para cualquier ser humano, que es el derecho a la vida. Por eso, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es entender que el régimen de Maduro es un elemento de desestabilización y es una amenaza para la región. Lo que hoy está sucediendo en Venezuela no solamente está afectando a 30 de millones de venezolanos, sino también empieza a afectar y empieza a desestabilizar a más de 600 millones de latinoamericanos. Porque hoy hay venezolanos en condiciones muy precarias, desde México, que es un país que, si bien queda en América Latina, está bastante lejos de Venezuela, hasta Argentina. ¿Y por qué hoy se convierte el régimen de Maduro en un elemento de desestabilización en Venezuela? En primer lugar, muy bien ya explicaban, la crisis migratoria que ha generado.
episodios como el que vimos el fin de semana pasado en Pacaraima, o en manifestaciones xenofóbicas en contra de venezolanos, o el simple hecho de tener a tantas personas durmiendo en calles, en plazas, en parques, donde hay que alimentar, donde hay que darle salud, bueno, altera el presupuesto de cualquier nación. En segundo lugar están los riesgos de salud pública. Enfermedades como difteria o malaria, que ya se habían erradicado, hoy en Venezuela han reaparecido, y de hecho ya hay algunos contagios menores, pero puede ser convertirse en una epidemia en otros países, porque el problema no es el venezolano que emigra. Nosotros los venezolanos somos gente trabajadora, gente emprendedora, gente de principios, gente de valores. Como toda familia puede haber alguna oveja negra, como decimos nosotros en español, pero eso lo hay en todos los países. Pero si hay un pueblo que se ha sabido reinventar en lo largo del tiempo, es Venezuela. Y el problema no es el venezolano, el problema es en las condiciones en las que sale el venezolano. Cuando tú tienes un venezolano que emigra o huye, porque emigrar es una palabra elegante, hoy por hoy huyen, escapan con difteria o con malaria o con desnutrición, pues puede generar un problema de salud pública en la región. En tercer lugar, y es un tema del cual yo estoy investigando en Georgetown, pero no voy a hacer de eso hoy un tema de discusión, es la promoción y la protección de la economía criminal por parte del régimen de Nicolás Maduro. Hoy en Venezuela se está produciendo 1.270.000 barriles. Hace 10 años Venezuela llegó a producir 3.200.000 barriles. Recuerdo cuando conocí al presidente Cardoso el año pasado. Petróleo, no de de petróleo, cocaína. no, barriles de petróleo. Pero gracias por la aclaratoria, Sergio. A lo mejor también llegan por ahí, ¿no? Pero recuerdo el año pasado el presidente Fernando Enrique Cardoso decía una frase que me gustó mucho. Una cosa fue conocer a Chávez con el precio del barril de petróleo a $10 y otra fue conocerlo al precio del barril a $100. Usted vio las dos facetas de Chávez. Bueno, hoy ni está a $100 ni se están produciendo 3 millones de barriles, solo se produce 1.200.000. Las proyecciones dan a que mientras Maduro permanezca en el poder se estará produciendo 1.100.000 o 1 millón a finales de este año, principio del año que viene, pero ya ese tema pareciera irrelevante para el régimen, porque a través de la promoción y protección de narcotráfico, como toda la cocaína que se produce en Colombia, transita sin ningún tipo de problema por Venezuela, hacia países del Caribe y Centroamérica, o el arco minero, que no está muy lejos de Brasil, donde se está saqueando diariamente nuestro oro, entre otros minerales, así como también la trata de blanca, trata de personas, el tráfico de personas, y el tráfico de gasolina, el contrabando de gasolina, que puede ser el negocio más lucrativo que exista en este momento en el mundo, pues hay unas fuentes alternas de ingresos para la dictadura. Y por último, y no menos importante, Venezuela se ha convertido en un objetivo geopolítico. Hoy Venezuela tiene acercamientos con regímenes como Turquía, que está en una democracia bastante frágil y es uno de los pocos países que le acepta ayuda humanitaria, y donde recientemente cerca de $1.000 millones en oro se ha llevado a Turquía. O, por ejemplo, hoy Venezuela forma parte de lo que ha llamado Vladimir Putin una zona de influencia, donde la zona de influencia de la Federación Rusa no solamente son sus países vecinos o periféricos, sino va más allá de la región como Venezuela. Entonces es importante entender, especialmente Brasil siendo un país vecino y el cual yo anhelo, cuando en Venezuela recuperemos la democracia, cuando restauremos nuestras libertades, cuando tengamos un gobierno que garantice pues la alternabilidad de poder, y que con Brasil queremos tener las mejores relaciones en el futuro, y las vamos a tener cuando haya democracia, que es importante que se entienda que lo que hoy está sucediendo en Venezuela no solamente ya está afectando a los venezolanos, sino está afectando a la región, y de ahí necesitamos apoyo de la comunidad internacional. Los venezolanos están huyendo, esto es un deslave humano. Yo he estado ya 2 veces en la frontera de Colombia, específicamente en Cúcuta, desde que estoy exiliado. La primera vez fui hace 4 meses y la segunda hace apenas 2 semanas, y es simplemente impresionante lo que uno ve allí. Solo por colocarles un ejemplo, la Iglesia Católica en abril proporcionaba 2.000 platos de comida diarios a los venezolanos que estaban en Cúcuta. 4 meses después, de 2.000 platos de comida diarios, ahora son 10.000. En 4 meses se ha quintuplicado la demanda de comida. ¿Qué hacen esos venezolanos que van a comer para allá? Muchos de ellos duermen en las calles, en parques, en plazas, o alquilan habitaciones muy pequeñas donde si acaso cabe una persona, pero duermen 7 personas, pagan entre $1 y $3 al día. Y otros se van a dormir a la calle en Venezuela, cruzan el puente en la noche antes de que lo cierren, esperan que amanezca para el día siguiente buscar desayuno y almuerzo en Colombia, porque en Venezuela no se consigue, y si se consigue, con una hiperinflación de 1.000.000%,
como ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, pues así consigas la comida, no la puedes pagar. Ya estas son cifras que muy bien ha mencionado. Recientemente Naciones Unidas hablaba de 2.300.000 venezolanos desplazados. Debo dejar muy claro que eso sí, me puede corregir María Beatriz, desde 2014 hasta el 30 de junio de 2018. Esto es una cifra que está cambiando diariamente. De hecho, yo hice la proyección porque Naciones Unidas hablaba que hasta el 2017 1.600.000 venezolanos habían sido desplazados y ahora hasta el 30 de junio son 2.300.000. Quiere decir que en 6 meses 700.000 venezolanos se asuman a esa lista del año pasado. Bueno, si hacemos una matemática muy rápida, eso quiere decir en números más, números menos, que son 4.000 venezolanos que están siendo desplazados todos los días. 4.000 venezolanos que están siendo desplazados todos los días. Lo multiplicas por los 30 días al mes, son 120.000 venezolanos que están siendo desplazados mensualmente. Eso quiere decir que si el primer semestre del año hubo 700.000 venezolanos desplazados, se proyecta que para finales de 2018 sea 1,5 millones. Y evidentemente esto es algo que no es estático, puede inclusive empeorar. Estudios que hemos hecho nosotros también en Washington, siempre me es importante aclarar que posiblemente haya cerca de 1,5 millones de venezolanos que han emigrado. Y esto sí quiero aclararlo también, porque creo que hay trabajos muy importantes como el que ha hecho ACNUR, entre otras organizaciones, de manejar bien las cifras. A veces actores políticos o en medios de comunicación se es muy ligero con las cifras, se es muy informal cuando se habla de las cifras de venezolanos que se han ido. Si uno saca la cuenta, posiblemente ya son cerca de 4 millones de venezolanos que en los últimos 20 años han abandonado el país. No en los últimos 4, en los últimos 20 años han abandonado el país. Este 1,5 millones, lo que quise rescatar hoy, este 1,5 millones sobre todo es desde finales de los 90 hasta 2012, 2013. ¿Cuál es el perfil normalmente de este 1,5 millones de personas? Clase media, que quizás tenía posibilidades para emigrar, que por ejemplo consiguieron un trabajo en el exterior, jóvenes que se fueron a estudiar o que se fueron a hacer un posgrado al exterior y la situación empeoró y nunca volvieron. Esa fue la primera gran ola migratoria que tuvo Venezuela. Ahora, la de 2014 en adelante ya es otro tipo de ola de migración, ya muchos de ellos son formalmente desplazados. De hecho, esta primera ola, por ejemplo, tuvo como opción Estados Unidos, España, inclusive hay una comunidad venezolana muy grande, que ustedes no lo crean, en Australia, en menor medida en Francia, en Panamá. Ahora, bueno, ya es más Suramérica, ya es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil o incluso países del Caribe, porque uno ve venezolanos hoy en Trinidad y Tobago, uno ve venezolanos hoy en Aruba. Pero entonces yo esta aclaratoria la hago porque a veces se habla, no, hay 4 millones de venezolanos refugiados, se puede leer a veces, o hay 4 millones de venezolanos desplazados, no. Puede haber cerca de 4 millones de venezolanos que se han ido en estos 20 años, pero no quiere decir que todos ellos estén desplazados. Ahora bien, como dijo Naciones Unidas recientemente, de 2014 para acá son 2.300.000, que va aumentando y buena parte de ellos están desplazados. 1.300.000 de niños, de personas en condición de desnutrición, 100.000 personas portando el virus VIH, por eso decía que era un tema de salud pública en la región. A mí, en mi opinión, esto es una cosa que ha pasado bajo perfil. A veces siempre estamos pendientes de qué número es más grande para saber cuánta gente se ha ido y realmente no vamos en el detalle de cómo está emigrando esa gente, cómo está huyendo, cómo está escapando los venezolanos. Y lo que decía anteriormente, pues este es el promedio, números redondos, insisto, diario, semanal, mensual, y lo que va para este momento, lo cual proyectaría 1,5 millones para el año 2018. Insisto, esto puede cambiar. Bueno, esto es una publicación de The Economist que salió la semana pasada, también tomando como fuente la OIM y ACNUR. Ahí, pues, inclusive se divide por países. Y esto es algo que estamos trabajando allá en Washington, y es cuánto cuesta un refugiado, ¿no? Entonces, un refugiado sirio en Alemania puede costar aproximadamente $7.000 anuales. Adaptado a la economía latinoamericana, puede costar un refugiado venezolano al año entre $3.000 y $3.500. Si hacemos un número redondo aquí,
que sean 300.000 venezolanos que estén en condición de refugiados, no estoy diciendo que ese sea el número, ya voy a hablar de eso, pero supongamos que hagamos simplemente un ejercicio, sería un fondo de $1.000 millones anuales que se necesitarían para proveer de educación, de alimentación, de salud y de techo a venezolanos que están en condición de refugiados. Insisto, esto es un ejercicio comparativo que hicimos de lo que le cuesta al gobierno alemán o lo que cuesta en Alemania un refugiado sirio adaptado a Venezuela. Les decía ya lo que pude ver en Colombia las 2 veces que he visitado. Este es la Casa Hogar Divina Providencia. La última vez que estuve allí fue hace 3 domingos, y no les exagero que se repartieron el mismo domingo 4.500 desayunos y 4.500 almuerzos. Se le daba comida desde bebés recién nacidos hasta a personas que podían llegar a tener 90 años de edad. Y esto fue algo que me conmovió, una foto que les quise compartir, el relato de los caminantes. Yo agarré un poco la carretera que va de Cali a Bucaramanga, perdón, de Cúcuta a Bucaramanga, que son 200 kilómetros. No había recorrido más de 10 kilómetros cuando ya vi cientos de personas, todas de mi país, caminando hacia donde los dejara el destino. Estos fueron 5 jóvenes, entre 23 y 30 años, de 3 ciudades distintas de Venezuela, que me dijeron que iban caminando a Ecuador, pero que si en el camino conseguían un sitio donde poder vivir o donde trabajar, allí se quedaban. Pero al final, pues iban prácticamente sin destino. Y le hice este ejercicio en Google Maps. Nosotros decimos en Venezuela, echarse el viaje. Bueno, Google Maps te dice que si tú vas de Cúcuta a Bucaramanga caminando sin parar, son 2 días. Si vas caminando de Cúcuta a Cali, como hace mucha gente sin parar, son 9 días. Y si vas, como dijeron esos muchachos, a Ecuador, de Cúcuta a Quito, sin parar, son 15 días. Evidentemente, la gente se tiene que parar a hidratarse, o tienen que ver dónde comen, o tienen que descansar, o tienen que dormir. Así que imagínense, pues, cuánto puede tardar una persona en llegar caminando desde Cúcuta a cualquier otra ciudad de Colombia o de América Latina. La otra vez dijeron, a la otra salió un reportaje donde hubo venezolanos que tardaron 32 días y llegaron a Uruguay. Entonces, les quise compartir este ejercicio que uno puede hacer en Google Maps, cuánto se tarda uno en una ciudad a otra caminando, pero como les digo, es sin parar, ¿no? Y aquí algunas anécdotas que les quise compartir, que estuve en Cúcuta. Me vine a Colombia hace 8 meses porque a mi hijo de 22 años lo mataron de 5 tiros en la cara. Y dejó mis 2 nietos quedaron huérfanos, que hoy los cuida mi hija que sigue en Venezuela. Eso me lo comentó una voluntaria que sirve comida en uno de los comedores de Cúcuta. A mi esposo lo secuestraron hace 2 meses y sigue sin aparecer. Por el miedo que tengo, decidí venirme a Cúcuta. Me comentó una señora de Caracas. Mi idea es caminar hasta Ecuador. Si consigo algo que me resuelva en el camino, allí me quedaré. Me comentó un joven que caminaba de Cúcuta a Ecuador, el gráfico que les dije anteriormente. No tengo dónde dormir, me vine con mis 3 hijos y con una nieta con discapacidad. Ayúdame, por favor. Me decía una señora en el terminal de autobuses, donde ya están desarrollado el terminal de autobuses que uno ve en Cúcuta, que ya son 14 empresas que funcionan, 12 legales, 2 ilegales. Tienen rutas a Ecuador, Perú, Chile, Argentina y también otras ciudades de Colombia. Y es tan grande la demanda que ya tienen proyectos de responsabilidad social. Y el proyecto de responsabilidad social de esa empresa autobuses, lo cual a mí me parece bien bondadoso, es que todos los domingos a las 6 de la tarde hacen una oración y reparten 600 cenas a venezolanos que están en condición de calle o desplazados en Colombia o en Venezuela. La propuesta, humildemente, quiero compartirla acá con ustedes y que se origine un debate. Y yo no soy un experto en este tema, pero me ha tocado estudiar, leer, investigar y bueno, muy sensibilizado porque se trata de mi país y además mi familia cercanamente vivió esto porque mi papá tuvo que irse de Cuba y mis abuelos se fueron de la Unión Soviética, donde van los Smolansky como que llega el comunismo, así que me voy a ir rápido de Brasil. Entonces, una propuesta que estamos haciendo es importante homogeneizar la regularización migratoria de venezolanos a lo largo de la región. Sé que esto es difícil, sé que la legislación de cada país es distinta, pero no puede ser que unos países estén pidiendo pasaportes, como está ocurriendo ahora con Ecuador y Perú,
y otros no estén pidiendo pasaportes. O sea, la ansiedad que ya tiene un venezolano, el dolor que ya tiene un venezolano, como cualquier ciudadano en otra parte del mundo, de dejar su tierra, de dejar sus raíces, de dejar a su familia. Les comparto esta cifra también. El promedio de la familia en Venezuela es de 4,5. Una familia en promedio en Venezuela son 4,5 miembros, entre 4 y 5 miembros. El problema de migrantes son 2. Nadie migra con o sea, es muy poco los casos donde la familia junta migra. Se van los padres y quedan los hijos, se van los hijos y quedan los padres, se va la mamá con el hijo y queda el hermano con el padre. Eso pasa muchísimo. Entonces, ya de por sí ese es un dolor muy grande, ¿no? Lo que significa dejar el país de uno y no saber cuándo volver. Yo aprendí en el exilio que nunca hay un día donde uno puede decir que el exilio comienza y tampoco uno no sabe cuándo termina, ¿no? Entonces, además de crearle la ansiedad de no saber a dónde uno va, ¿no? Entonces, se está generando mucha extorsión en la frontera, debo decir. La Guardia Nacional Venezolana está cobrando hasta $100 a gente que sale por el desconocimiento, porque no sé si con el pasaporte, si con la cédula, etcétera. Si me tienes que dar $100 porque si no, no puedes salir de acá, te van a pedir algún documento. Y esto lo denuncio con toda la responsabilidad del caso porque tengo no menos de 20 testimonios en el puente de gente que hace minutos había sido extorsionada por la Guardia. Entonces, si bien es cierto la legislación es distinta en cada país, yo sí creo que es importante que desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe, se tenga una ley, si es la palabra, homogénea para que el venezolano pueda llegar. Si es en todos los países que no se necesite pasaporte, si es que se le dé una protección. En segundo lugar, creo que hay que formalizar un fondo de cooperación multilateral que garantice atención y protección a los desplazados, que se le provea de educación, de salud, de alimentación, de techo. Y quiero agregar un quinto elemento, la capacitación. Yo creo que es muy importante, como ha habido casos en Europa, de personas desplazadas que se han logrado capacitar y que eso es un ganar-ganar para todos. La persona que se capacita y, por ejemplo, tiene un oficio o emprende, bueno, va a pasar de ser un desplazado, una persona que duerme en calle, a una persona productiva. El país que lo recibe lo está insertando en el mercado laboral y va a tener un impacto en la economía. Y que cuando las cosas cambien en Venezuela, esa persona ya capacitada pueda volver al país e impacte positivamente en la recuperación económica de Venezuela. Yo creo que es muy importante, sobre todo mercados tan grandes como Brasil, que esa decena de miles de venezolanos que han venido para acá puedan ser capacitados en un oficio. Si una persona termine siendo electricista, albañil, carpintero, puede emprender un negocio, porque eso va a beneficiar a Brasil, va a beneficiar al que migra, al que huye, al que escapa, pero va a beneficiar a Venezuela cuando se recupere. Creo que es fundamental, perdón, Sergio, ya voy a terminar, promover campañas en contra de la xenofobia. Y creo que estas campañas sobre todo tienen que promoverlas los gobiernos locales y regionales. No todo puede recaer en el gobierno federal o en el gobierno nacional. Las autoridades locales y regionales muchas veces demandan o se quejan de que los fondos que da USAID o que da la Unión Europea no son tomados en cuenta, o lo que maneja la Cruz Roja, Naciones Unidas, a veces ellos se sienten ajenos. Bueno, no hay mejor forma de que ellos se involucren en este tema a que desarrollando campañas educativas en contra de la xenofobia. Hoy le está pasando a los venezolanos. El día de mañana no sabemos qué nacionalidad le ocurre en la región. Y yo creo que es momento de integrarnos más como latinoamericanos, es momento de ser mucho más solidarios y es momento de entender de que esto que hoy le está pasando a Venezuela siempre corre riesgo a que otra nación en el continente le suceda, y que mientras más nos ayudemos, pues más generaremos anticuerpos para que regímenes como los de Maduro más nunca se repitan en la región. Y por último, quizás, y ahí me puedan corregir quienes manejan mejor la materia, decretar una crisis de refugiados, que yo creo que es realmente aquí el tema más complejo, porque formalmente no se está en una guerra. Yo debo decir, y como representante de la oposición democrática venezolana, como alguien que va a cumplir un año de exiliado, estoy profundamente agradecido con el gobierno de Brasil por su posición firme y clara en contra de la dictadura de Maduro. Estamos profundamente agradecidos con el Grupo de Lima, que integra ya a 14 países de la región, donde desconocieron el fraude del pasado 20 de mayo y donde han responsabilizado a Maduro de esta crisis de desplazados. Quiero agradecer la labor genuina, noble y bondadosa que han hecho organizaciones como ACNUR, como la Cruz Roja, como los Cascos Blancos que uno ve en Cúcuta, donde eternamente pues, se lo vamos a agradecer y no sabemos cómo lo vamos a retribuir. A la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro, pues por todos los esfuerzos que ha hecho, donde ahorita acaba de convocar un consejo permanente para discutir este tema. Pero tengo una mala noticia, creo que todavía no es suficiente.
Y no es suficiente no por culpa de esos gobiernos o de la OEA o del Grupo de Lima o estos organismos multilaterales. Es porque la crisis es mucho más grande de lo que nos imaginamos, y si esto no se atiende con mayor urgencia y si esto no se atiende con mayor agilidad, pues vamos a ver a más venezolanos afectados, y al final a eso es lo que juega Maduro, a perpetuarse en el poder, a que la gente se vaya y a que la gente pues simplemente no tenga la posibilidad de recuperarse. Nuevamente, muchísimas gracias. En Argentina se decía que Gardel cantava cada vez mejor. Davi habla cada vez mejor. Bem, nós vamos abrir agora. Temos uns 20 minutos. Acho que dá para colher 4 perguntas e trazer de volta à mesa. Eu vou começar, já localizei 4 pessoas. Por razões logísticas, eu vou começar ali na minha ponta direita com o cônsul do Canadá. Depois a gente caminha, Vicky Lorival aqui. Por favor. Bom dia, meu nome é Stefano Russo, cônsul-geral do Canadá aqui em São Paulo. Para o Canadá, a crise venezuelana é talvez nossa segunda prioritária de nossa política externa, depois da nossa negociação de NAFTA. Bom, vou deixar esse assunto de lado. Primeiro, queria parabenizar e agradecer às autoridades brasileiras por todo o trabalho que eles fazem lá no norte do país e aqui também em São Paulo para apoiar os refugiados do Venezuela. Maria Beatriz, uma grande amiga do nosso consulado, o governo canadense já apoiamos financeiramente algumas atividades para ajudar o Brasil a receber os refugiados venezuelanos, tanto em Roraima, que aqui em São Paulo, e vamos continuar a fazer isso. Estou dizendo isso que, quando eu vi que pedimos ajuda e apoio dos países da região, deveria, mais que isso, deveria ser também países de todas as Américas, países também da Europeia. Então, estou em um convite do Canadá para outros países fora da região para apoiar o Brasil, mas também Colômbia e Peru nessa situação bastante difícil. Um assunto que do ponto de vista do Canadá, que nos interessamos bastante, é que, através dessa população venezuelana desplaçados, tem também subpopulação ainda mais vulneráveis. E queria saber um pouco a amplitude, por exemplo, dos povos indígenas, que talvez, do nosso ponto de vista, são ainda mais vulneráveis dentro dessa crise. Muito obrigado. Muito bem, vamos escolher 4 perguntas e a gente volta. Tem uma pessoa que levantou a mão ali. Oi, boa tarde. Meu nome é Patrícia Rangel, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, na FEFELESH. Eu tenho me interessado muito por alguns elementos específicos de gênero em toda essa questão do deslocamento, e algumas das coisas sobre as quais eu pensava apareceram novamente na fala da Maria Beatriz, né? Quando você menciona que há uma característica em transformação no deslocamento, que é o fato de, agora, ter um número maior de famílias mononucleares, de mulheres e de crianças passando pela fronteira, isso traz para a gente uma série de consequências, né, e de questões que são relacionadas a gênero. Em Roraima, a gente vem verificando... Eu acompanho algumas ações do UNFPA em relação aos venezuelanos em Roraima. Então, a gente verifica um crescente aumento, fica horrível isso, mas a gente verifica um aumento nos casos de violência baseada em gênero, né? Vários casos de estupro, de violência xenofóbica contra mulheres e crianças. Então, eu gostaria que, se possível, você pudesse fazer algumas considerações sobre o deslocamento dos venezuelanos para o Brasil, levando em consideração a questão de gênero e geracional também, se for possível. Obrigada. Lorival, Santana, aqui. E tinha mais uma pessoa, tá bom, ali. Lorival, vai você primeiro, depois tem uma pessoa atrás de você.
Muchas gracias. Mi pregunta es al alcalde David Smolansky. ¿Qué fue lo que pasó aquel sábado, que el intento de magnicidio? ¿Cuáles informaciones tiene usted sobre lo que pasó? ¿Quiénes son esos soldados de flanelas? ¿Ustedes creen que la salida va a ser en algún momento una división en las Fuerzas Armadas y algún acto de un grupo de militares que podrían quitar el poder a ese régimen? ¿Y en cuánto tiempo creen que se va a solucionar eso? Gracias. 3 meses, 4 días y Eso. 2 horas, 4 segundos. Un año. Todo resuelto. No, como un año, 2 años, 6 meses, algo así. Última pergunta. Olá, sou Thiago Fernandes, Bank of America Merrill Lynch. Eu tive o privilégio, no começo do ano, de visitar a Uganda e alguns campos de refugiado. O que eu notei vai um pouco de encontro com a necessidade que a Maria Beatriz estava apontando sobre a autonomia, né, das pessoas. O que eu encontrei lá são campos de refugiados desde 1993, com 1,4 milhões de pessoas, né, especialmente do Sudão do Sul, né, e que não encontram ainda uma forma de desenvolvimento econômico autônomo, né, com uma série de agências no local, com uma série de países ajudando, e, aparentemente, todos ainda esperam pela comida da FAO. Né? Então, eu queria perguntar como evitar que isso aconteça no Brasil, qual é a formação média dos venezuelanos que estão fugindo. Né? Se a gente está falando de todas as classes sociais, se tem alguma predominância, para saber como que a gente pode pegar essa população grande, que pode gerar grande riqueza econômica, e aproveitá-la de uma maneira estratégica. Muito bem. Eu cometei uma pequena malandragem aqui, que é acrescentar uma pergunta que me passa pela cabeça, mas eu acho que ela é interessante. Uma avaliação de vocês sobre como tem se dado ou não tem acontecido a coordenação entre os distintos governos. Eu me refiro à região. Brasil, Colômbia, os mais afetados diretamente, no sentido de oferecer uma resposta coordenada mais eficaz. Vamos pela ordem? Tamara. Só algumas ideias. Em relação ao que disse o cônsul do Canadá, eu gostaria de ressaltar que o papel do Canadá tem sido extraordinário em relação com a crise venezuelana. E que é importante aumentar o apoio desde a Europa e também da região. A gente considera que o trabalho do Grupo de Lima é magnífico em colocar o assunto na mesa. Desde o ano passado, as decisões, como David dizia, foram claras, contundentes, mas salvo Panamá e Canadá, e os Estados Unidos, na região, em Latinoamérica, não têm imposto sanções dirigidas a funcionários públicos venezuelanos. E essa é uma falta, não é só, por isso eu falava antes que não é só, que é muito importante acolher os venezuelanos, mas os venezuelanos não vão deixar de sair se não continua a pressão forte. Eles vão continuar saindo se a crise continua. Então, não é só contribuir para os esforços de acolhida, mas também continuar a pressão desde a região. Sobre a mudança da migração, eu acho que é muito claro quando você vai à Colômbia e você fala com os caminhantes. É uma migração que são pessoas que saem com, como se diz, com o opuesto, com o que eles têm. E com nada, a vezes. Sim. E isso foi mudando. Então, a desesperação é tal que as pessoas saem dessa forma e quando você fala com eles, eles acham que mesmo em circunstâncias muito difíceis fora da Venezuela, eles estão melhor aí que na Venezuela. Então, há uma clara mudança nessa direção. E eu diria, não sei, Maria Beatriz pode falar mais disso, mas a ideia da autonomia é
que as pessoas possam... Se você fala com os venezuelanos que estão saindo, a maioria não quer sair. E eles querem voltar. E, por enquanto estão fora, eles querem ter uma vida mais ou menos normal, trabalhando, fazendo o que eles podem para pagar as contas. Então, eu acho que essa é a ideia da autonomia. Não é somente criar refúgios e dar comida para paliar as necessidades básicas iminentes, mas criar sistemas naqueles eles possam refazer, é uma palavra isso? Refazer suas vidas por enquanto eles estão fora. É um balanço, não? E sobre a resposta dos governos, eu diria que a crise é abrumadora da migração e é possivelmente o maior desafio para os governos da região hoje. E o fato que o secretário-geral Almagro vai convocar uma reunião do Conselho Permanente da OEA, que o Equador vai organizar uma reunião regional em setembro para falar sobre isso, indica que os governos têm claridade que ninguém vai poder solucionar o assunto sozinho. E como David dizia, vai em aumento. Então, a necessidade de coordenação é evidente. E eu acho que a boa notícia é que os governos estão tentando criar esses espaços para se coordenar, porque isso também, eu acho, está vinculado com a negativa da crise do governo venezuelano. Porque a lógica seria enviar ajuda humanitária para a Venezuela. Como isso não é possível, porque o governo nega a crise e fecha a porta, então a coordenação tem que incluir enviar ajuda humanitária para o Brasil, para a Colômbia, para os países que estão recebendo o fluxo migratório. Muito bom, Maria Beatriz. Obrigada pelas perguntas. Inicialmente, agradecer ao cônsul Stefan pelas palavras. O Canadá, de fato, tem sido um parceiro muito importante no sistema de refúgio do Brasil. Eu, como atuo aqui em São Paulo, posso testemunhar. O Canadá dá uma ajuda a uma iniciativa muito importante que temos aqui em São Paulo, que ajuda uma organização a fazer aulas de português e revalidação de diplomas para refugiados, que é um processo longo e difícil. Então, nós temos sempre contado com essa parceria para o fortalecimento da integração local do sistema de refúgio. E a fala do cônsul é muito importante sobre compartilhamento de responsabilidades. É o que nós tínhamos falado. Isso é um princípio universal a se olhar para países vizinhos em regiões de origem, que carregam essa responsabilidade por estarem nessa situação. Então, outros países de outras regiões têm o que contribuir, né, para, como se diz, aliviar a pressão do deslocamento involuntário nessas regiões. Sobre a questão de gênero, eu não vou adiantar aspectos do próximo painel que trata de Brasil, mas algumas questões. De fato, está havendo uma mudança nesse perfil, porque antes a grande parte dos refugiados, solicitantes de refúgio, chegavam no Brasil, chegavam por Guarulhos. Então, vinham normalmente os homens e depois traziam suas famílias. Agora, como o Davi falou, não são necessariamente as famílias inteiras, mas, às vezes, vêm primeiro as mães com as crianças, pai com esposa, ou deixa as esposas. Então, a gente tem visto um aumento no número de crianças e mulheres chegando no Brasil nesse sentido. E o que as Nações Unidas, em parceria com o governo brasileiro, têm pensado, em linhas gerais? Um reforço, aqui no OIM-UNFPA, nesse processo de identificação dessas mulheres, especialmente as que têm vulnerabilidades específicas, gestantes, mães solteiras, sobreviventes de violência, identificação. Como fazer, após identificados, o encaminhamento para as redes protetivas e para os serviços adequados para elas. Então, tem se trabalhado com procedimentos operacionais padrões nas casas de acolhida, nos abrigos, para identificação e, posteriormente, referência às redes e fortalecimento das redes locais, porque muitas das redes não estavam preparadas para esse tipo de demanda. Então, as redes locais, nós temos falo aqui, até aqui por São Paulo, que tem recebido
com o processo de interiorização que será detalhado para a Casa Civil, alguns venezuelanos que chegaram pela fronteira, a gente tem feito esse trabalho também de fortalecimento das redes locais em parceria com as casas de acolhida, né? Não só no caso de mulheres, mas também população LGBTI, por exemplo. Nós temos trabalhado com essas redes também, que também não estavam acostumadas com uma demanda vinda diretamente de casas de acolhida. Então, esses procedimentos operacionais padrões estão sendo desenvolvidos. Capacitação geral para todos os atores envolvidos. E, finalmente, a gente tem trabalhado regionalmente numa rede de espaços seguros, principalmente para as mulheres sobreviventes de violência, para que elas tenham, às vezes sozinhas, às vezes com as crianças, onde ir, espaços seguros, sigilosos, onde possam conseguir recomeçar quando sofrem violência de gênero, né, violência sexual e de gênero. Sobre a interessante experiência de Uganda, porque, apesar da grande parte das pessoas ter dificuldade de autonomia e ter, enfim, muitas ainda dependentes de ajuda humanitária, Uganda dá permissão de trabalho a todas essas pessoas. Recebe um fluxo intenso de fronteira, muito grande. Um colega nosso foi lá passar 3 meses, inclusive, mas é um país que não faz uma contenção em região de fronteira sem dar direito das pessoas a serviços e a trabalho. Então, a gente sempre elogia essa experiência, porque existem países cuja resposta é pela contenção, apatridia e não disponibilização de permissões de trabalho ou de acesso a serviços. Mas é difícil você conseguir que se atinja essa autonomia. E, quando eu digo autonomia, a autossuficiência é exatamente isso. É condições para que as pessoas possam trabalhar, possam acessar direitos, possam contribuir, passada, principalmente, essa primeira fase de grande dificuldade, com a língua, com não conhecer os costumes, com não conhecer a região. Nossa experiência aqui em São Paulo, com os venezuelanos que aqui chegam, grande força de trabalho, grande resiliência, grande capacidade de contribuir. Então, um especialista internacional de nossa sede que veio e conversou com as pessoas nas casas de acolhida, nos abrigos, e fala, por mais difícil que seja essa situação, esse é um bom perfil de pessoas em situação de deslocamento, porque são pessoas que querem sair das casas de acolhida, querem trabalhar, querem ter suas casas, seu dinheiro para trazer as famílias. Então, não se chegou no tipo de resposta que tem sido oferecida, não se chegou nessa circunstância em que as pessoas já estão na segunda geração de campos, terceira geração de campos, e não têm essa experiência de trabalho autônomo e direito ao trabalho, como conseguir ter essa autonomia. Vivem anos de FAO, de ajuda humanitária, de assistência emergencial. Lá as pessoas já chegam com vontade de trabalho, e as pessoas que chegaram aqui em São Paulo, um grande número delas já conseguiu se inserir no mercado de trabalho, já estão contribuindo, carteira assinada, pagando impostos, alugando, trazendo as famílias. Então, é isso que nós estamos falando. No início, é necessário um apoio linguístico, né, de necessidades básicas. Dada a oportunidade, as pessoas têm mostrado grande resiliência e capacidade de trabalho. Né? E, com relação à coordenação, eu estou usando meu crédito do outro aqui na resposta. Não, mas ele já foi consumido aqui. Mas, enfim. E só terminando a questão da coordenação, o que eu diria em relação a isso, enfim, estão havendo esforços, mas o que nós pregamos é que, em qualquer que seja o modelo de resposta coordenada dos países da região, que a região não esqueça e prime sempre pela sua tradição, no que respeita ao acolhimento de refugiados, pessoas deslocadas e pessoas em situação de deslocamento forçado geral. Essa é a região da Declaração de Cartagena, declaração ampliada, que foi acolhida pelas diversas legislações da região. Brasil, Argentina, vários acolheram essa definição de Cartagena. Essa é a região do reassentamento solidário, do conceito de cidades solidárias, primando pela livre circulação, direitos, asilo de qualidade, integração local, promoção da integração local como resposta, ao invés de confinamento. Esse ano, os países de toda a região se reuniram em Brasília e fizeram um documento chamado 100 Pontos de Brasília, que é um documento de contribuição dos países da região para a discussão do Pacto Global dos Refugiados. Os 100 Pontos de Brasília trazem uma coleção de boas práticas regionais, com relação a asilo de qualidade, integração local, proteção de pessoas com necessidades específicas. Então, qualquer que seja a reunião, modalidade de coordenação, essa tradição é o que nós esperamos e acreditamos que será primada quando se
discutir algum tipo de coordenação para a solução dessa e a resposta a essa emergência. Muito bom. David. Tratar rápidamente. Bueno, agradecerle al gobierno de Canadá, que además ha sido desde el inicio pues muy claro ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Y ese fondo de cooperación multilateral, quería acotar, no solamente tiene que recaer en los gobiernos de la región, sino tiene que participar gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, multilaterales. Y yo creo, y sé que eso puede tomar tiempo, pero en Venezuela probablemente se ha defalcado, y no exagero cuando digo esto, 300.000 millones de dólares en 20 años. El plan de desarrollo de cualquier nación por décadas. Muchos de esos dineros están hoy contaminando todo el sistema financiero. Están en cuentas en Europa, en América Latina, en Norteamérica, están lavados en propiedades, etc. Si se implementaran mayores sanciones individuales, o mejor dicho, si los gobiernos de América Latina se sumaran a otros a sanciones individuales, donde muchas de esas propiedades y cuentas se pudieran congelar, como ya ha sucedido en Estados Unidos, en Canadá, Europa, con varios, bueno, quizás parte de ese dinero que estaría congelado se podría utilizar para este fondo. Y sé que lo que estoy diciendo puede sonar algo complicado, pero es una forma también de aliviar el gasto que le puede generar a un país, y ser la preocupación que le puede generar a un gobierno, decir, bueno, no tenía pensado utilizar 50 millones de dólares para esto que está generando Venezuela, pero a lo mejor si hay un dinero que se congeló, producto de la corrupción o el lavado de dinero, ese puede ser utilizado para el fondo. Eso es una idea que quería dar. Con respecto a lo que me preguntaban del ataque que hubo, o el supuesto ataque que hubo hace 3 semanas en Venezuela, yo quiero ser muy responsable con esto. Yo no le puedo decir si fue cierto o no fue cierto. A punto de hoy no se sabe realmente qué fue lo que sucedió ese día. Lo que sí sucedió es que vimos a muchos que se asustaron, vimos a otros que dejaron solo inclusive a su propia esposa cuando sonó el dron. Decirlo de manera suave. A Cilia Flores nadie la protegió, ya sabemos que eso pues no le paran ni a ella. Y claro que hay desacuerdo en la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que esos son temas que nosotros tenemos que hablarlos sin ningún tipo de tabú. La Fuerza Armada Nacional, claro que hay descontento. Y lo hay porque hoy la mayoría de los soldados venezolanos están sufriendo de los mismos problemas que sufrimos los venezolanos. Es más, le voy a ir más allá. Usted va a Cúcuta o usted va a Pacaraima y usted ve soldados que desertaron y que huyeron del país días que estuvieron libres. Lo que pasa es que no se identifican por miedo. Pero soldados de rango medio y rango bajo, capitanes, sargentos, mayores, tenientes coroneles, se han ido del país porque llegan a su casa y no hay comida, porque tienen un familiar enfermo y no tienen cómo curarlo. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido? Bueno, que cuando en Venezuela el último año se han desmantelado 5 movimientos militares y policiales, no es poca cosa. Hoy hay 170 militares presos que están sufriendo las peores torturas de los distintos componentes, Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional. Aquí lo que se está pidiendo es una posición institucional de la Fuerza Armada Nacional. Acá no se está pidiendo que los militares sean a favor de una individualidad o de un partido político, que obedezcan las leyes venezolanas y la Constitución Nacional, que la Fuerza Armada Nacional dice debe garantizar la seguridad y la defensa de la nación. Eso no es otra cosa que nuestro territorio y a 33 millones de venezolanos. ¿Que cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va? Si lo supiera, haría 2 cosas. Lo primero, me iría a un casino y me haría millonario, ¿no? Y lo segundo, ya tendría el ticket de vuelta para Venezuela. No lo sé. Lo que sí le puedo decir es que el régimen de Maduro está muy frágil, se sostiene sobre un castillo de arena. De cada 10 venezolanos, 9 lo rechazan. Lo único que hoy mantiene a Maduro son las armas. Lo único que hoy mantiene a Maduro es todo el sistema de inteligencia y contrainteligencia que ha sofisticado. Lo único que hoy sostiene a Maduro es la economía criminal, y lo único que hoy sostiene a Maduro son inclusive grupos irregulares paramilitares, aparte de la Fuerza Armada, que por si la Fuerza Armada no responde, él tiene protección. Yo estuve el año pasado en los 120 días de protesta. Por eso me destituyeron. Yo tuve 5 semanas consecutivas que visitar el cementerio y yo encargarme de enterrar a 5 jóvenes que asesinaron.
Mataron a 157 personas el año pasado. Todas esas personas eran inocentes. Nuestro único delito fue protestar de manera pacífica y de manera no violenta. El año pasado quedó evidenciado que ellos están dispuestos a matar por permanecer en el poder. Y por eso en República Dominicana no hubo negociación alguna, porque ellos no son personas de negociar. No son personas de negociar. Eso es algo que tiene que entender también la región. Aquí estamos enfrentando quizás un caso único en el planeta, que es un narco-petroestado. Un régimen que maneja el negocio ilícito más grande del planeta, que es el petróleo, con el negocio ilícito más grande del planeta, que es el narcotráfico. Entonces, a veces nos vamos a Medio Oriente o nos vamos a otras partes del mundo. No, aquí en América Latina tenemos un caso que no solamente es sin precedente en la región, que quizás hoy es único en el planeta y por eso necesitamos tanto apoyo de la comunidad internacional, no solamente para restaurar la democracia, sino para reconstruir a Venezuela. Aquí debemos entender que mientras más tiempo permanezca Maduro en el poder, más le afecta a América Latina. Mientras más rápido salga Maduro del poder, más beneficiado se va a América Latina. A eso es lo que nosotros estamos apostando, quienes lideramos a la oposición en Venezuela. Entonces, esos desacuerdos los hay, los va a seguir habiendo, y yo soy un convencido que cuando Maduro pierda esa estructura de las armas que hoy lo protegen, que lo puede perder, los días de Maduro estarán contados en el poder. ¿Los soldados de Flanels quiénes son? Son un grupo de resistencia que asumió el ataque. Eso que le estoy diciendo es lo mismo que usted leyó en las redes sociales. Muito bem. Davi, Maria Beatriz, Tamara, obrigado por um primeiro e excelente painel. A gente faz uma parada agora. Aqui no são 25 minutos de parada, sejamos rígidos para a gente voltar e ter o segundo painel, que tratará da resposta do Brasil à crise humanitária. Eu queria uma salva de palmas de todos, a todos os participantes.